Shalom, shalom, passando aqui no canal mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao teu coração e dizer para você que Deus ele está no controle de todas as coisas, ele está no comando de todas as coisas, né? E nesses dias eu venho trazer para você uma palavra sobre ainda cura interior, né? Um assunto muito intenso, muito grande, não dá para falar bem, eu estou falando muito resumidamente aqui sobre cura interior, mas eu estou abordando alguns assuntos muito importantes. E um dos assuntos que eu vou abordar aqui nesse vídeo é sobre a inimizade, que ela faz parte, ela é uma parte da mágoa, da ferida na alma. Então, a pessoa ferida, a pessoa machucada, ela tende o espírito da inimizade se instala. O espírito da inimizade, o espírito do ódio, o espírito da vingança também se instala junto. E aí as pessoas até dizem assim, eu perdoo, mas eu não quero amizade. Eu não quero voltar ao que era antes. Por quê? Instalou dentro da ferida um espírito de inimizade. E a gente vai descobrir, quero trazer para você o que é isso exatamente. O que significa inimizade? Significa alteração na saúde, né? Mal-estar, a pessoa fica indisposta. Quando você está machucada, está ferida, vem aquela indisposição. Às vezes as feridas são tão profundo, que a pessoa tem aquele desânimo, aquela falta de vontade de fazer as coisas, aquela má vontade, sabe? Então, quando a pessoa está muito ferida, ela tem esse desânimo. A mulher, quando ela está muito ferida com o esposo, ela tem um certo desânimo de fazer as coisas em casa, de limpar a casa, de fazer a comida, de lavar as roupas dos filhos, do marido. Enfim, todo o trabalho que é de responsabilidade da esposa, ela geralmente vai se sentir indisposta, ela vai se sentir incapaz. Então, ela vai sentir aquele mal-estar, dores fortes nos ossos, no corpo. Isso é mágoa. Isso é mágoa. Então, aqui fala que é alteração na saúde, significa falta de amizade, significa ódio, significa malquerência, como eu disse, a indisposição. Isso faz parte da inimizade. Faz parte, esse espírito de inimizade, ela vai trazendo isso. E quando eu fui pesquisar sobre indisposição, significa isso. Ligeira alteração de saúde, mal-estar, falta de entendimento. Como eu disse, o entendimento se fecha, né? A pessoa não consegue compreender. Falta de entendimento, falta de harmonia, muita briga, desentendimento, desinteligência. A mente fica fechada, a pessoa não consegue compreender a outra. Discussão, sentindo má vontade. Então, veja bem, vamos falar sobre esses temas, esses tópicos aqui, que é muito importante. Como eu já falei, a saúde, né? A mágoa, ela traz muita enfermidade para o corpo da pessoa. A pessoa fica doente, fica mal, né? Tem gente que dá depressão. Tem pessoas que elas são tão feridas profundamente que elas ficam totalmente depressivas. Totalmente depressiva. Então, nós precisamos de conhecer, de compreender a imensidão que é você estar ferido, você estar ferida, seja em qualquer nível de situação, em nível familiar, em nível trabalho, sempre em nível igreja, em nível um meio onde que você se instalou, um meio social, né, a convivência social, o contato com pessoas pode trazer feridas, né, pode trazer machucadura. Outra coisa, dentro da má-querência vem a hostilidade. A má-querência vem acompanhada da hostilidade. O que é hostilidade? Uma pessoa bruta. Uma pessoa que lhe responde com brutalidade. As pessoas feridas, geralmente elas brutas. Toda vez que você vai tocar no assunto, todas as vezes que você vai falar alguma coisa com uma pessoa muito ferida, ela tem um nível hostil. Porque tem aquelas pessoas que elas ficam feridas profundamente e elas não têm reação, né? Elas ficam paralisadas pela mágoa,
pela dor profundamente, elas ficam sem força, elas ficam com esse mal-estar, com esse desânimo, com essa indisposição, e elas não reagem, não tem a reação. Mas tem aquelas outras pessoas que ela geralmente quer botar para fora, ela quer estourar na primeira pessoa que aparecer. Então, aquela pessoa sempre que tá ali, ela vai despejar toda a ferida, toda a hostilidade, qualquer coisa que você falar, já vai vir com um estado de hostil para cima de você, né? Com ações hostil. Então, isso são pessoas profundamente feridas, pessoas profundamente machucadas. Ela tem dentro da maquerência, ela vem com essas ações de hostilidade, de inimizade, de mal querer, né? De não querer bem, de não querer estar ali. Então, voltando ao assunto da falta de entendimento. Então, a pessoa que ela tá ferida, ela fecha o entendimento, ela embrutece, ela fica tão cega, ela não consegue enxergar, não consegue ver o amor, ela não consegue ter gratidão, ela não consegue ter a paz, né? Ela não consegue ter alegria, satisfação. Então, todas as vezes, ela é dominada pelo ódio, pela amargura, pela raiva. Então, eu vim para falar sobre a inimizade, mas a inimizade é justamente isso. Esse espírito de inimizade, esse espírito de ódio, esse espírito de amargura, esse espírito de raiva é denominado como espírito de inimizade. E a Bíblia em Gálatas 5:20, a Bíblia diz que a inimizade é considerada, ela está lá na lista dos pecados de morte. Fala que os feiticeiros, fala que os idólatras, fala que as pessoas que têm inimizade não herdarão o reino de Deus. São obras carnais, são obras, atitude da carne. Então ela está no nível do pecado de idolatria e feitiçaria. E às vezes, nós como cristãos, a gente não percebe que a inimizade é tão assim grave e ela tem entrado no nosso meio, tem entrado nas nossas vidas. E eu quero falar sobre Ezequiel 35, né? 35:5. Aí é um texto muito interessante porque fala sobre, veja bem, pois que guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência, na espada no tempo da extrema iniquidade. Então, tem alguns textos que falam que espalhou Israel na espada. Jogou Israel fora, destruiu, espalhou com guerras, com ataques, espalhou a nação de Israel através da inimizade perpétua. A gente sabe que essa situação de inimizade perpétua, ela se dá a grupos de pessoas também, né? A famílias. Tem gente que aqui próximo dessa região, teve um caso em que o outro cortou o outro no facão por causa de inimizade antiga, inimizade velha. Então, quando chega num caso de morte, já é algo extremo, já é algo que já é coisas velhas, né? Mas a inimizade faz com que haja mortes. Haja morte. Então, a inimizade é uma separação, é um distanciamento, é a falta de comunicação. E aí, por que Deus? Aí Deus está falando aqui que ele vai trazer juízo. Se você quiser depois dar uma lida sobre esse texto de Ezequiel 35, é muito interessante. Ele vai falar, quem é o Monte Seir? O Monte Seir foi onde Esaú especificamente organizou a sua vida, né? Ali, Esaú montou a sua família, casou com mulheres, construiu famílias ali e foi crescendo e tomando lugar ali. E quando Israel veio de Jerusalém, Israel passou pelo Monte Seir, né? E houve aquela situação de que Deus não queresse que eles tivessem contato, nem tomasse o lugar de Esaú, porque ali Deus já tinha dado por herança. E lembrando aqui que Esaú e Jacó, eles tiveram grandes brigas, grandes contendas, grandes conflitos que levaram anos para ser resolvido. Por quê? Porque Esaú simplesmente era uma pessoa extremamente carnal. O que Esaú fez? Esaú vendeu, a gente sabe, sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, geralmente, a gente que fica guardando mágoa no seu coração, criando essa inimizade, essa separação, essa divisão
Isso está ligado inteiramente a a uma obra carnal, a uma ação da carne. E os demônios, eles aproveitam para trabalhar em cima dessa ação carnal, que é a inimizade. Então Deus falou que ele ia trazer juízo. E aqui fala bem assim, ó. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa, e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus transpassados, nos teus outeiros, nos teus vales, e em toda a tua corrente cairão e transpassarão, cairão os transpassados à espada. Em assolações perpétuas te porei, e as suas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor, visto como dizeis, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no ódio contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. Então, quando você guarda ódio, quando você guarda inimizade, né? A inimizade com ódio, com aquela vingança, com aquela amargura dentro de você, você vai estar trazendo para você, olha, veja bem que isso é muito sério, uma grande destruição. Esaú, ele teve sérias contendas com Jacó, e depois daí eles não conseguiram conviver mais juntos. Eles se perdoaram. Eu creio que Jacó, ele venceu isso, ele venceu essa batalha, mas Esaú ficou aprisionado. Esaú ficou aprisionado por quê? Porque Esaú era uma pessoa extremamente carnal. Então ele ficou naquela questão de guerra, de derramamento de sangue, aquela pessoa violenta, aquela pessoa da extrema violência, a extrema hostilidade, brutalidade. E aí o Senhor falou que ia passar mesmo ao fio da espada, que depois o Senhor ia julgar todas as ações do Monte Seir. Engraçado porque assim, Deus pode julgar isso. Talvez se você se arrepender agora, Deus pode te perdoar, te limpar, mas Deus pode fazer juízo disso mais para frente. Né? Deus pode, se você não se arrepender de ficar com inimizade, de causar ódio, de carregar ódio no seu coração, de carregar amargura, de ficar com esse estado de atitude hostil, brutal, né? O que vai acontecer? Deus vai trazer juízo a essas ações. É muito interessante esse texto, eu fiquei admirada quando eu comecei, eu estou estudando sobre muitas coisas, e sobre isso, a inimizade é algo que faz parte da ferida na alma. A pessoa ferida, ela já tem um espírito de inimizade, e ela precisa vencer isso, vencer literalmente esse espírito de inimizade. Interessante porque a gente tem muitos textos, Lucas 23:12 vai contar a história de Pilatos, de Herodes, né? Herodes era um príncipe frívolo, uma pessoa que fazia parte do palácio, mas ele e Pilatos era um governador, juiz, ele julgava as pessoas, ele governava a nação. E quando Jesus passou por ali, inclusive, Jesus passou pelas mãos de Pilatos. Só que a Bíblia, o que eu quero dizer, é a inimizade que havia entre Pilatos e Herodes. Existia, um era governador e o outro era príncipe, e existia essa inimizade. Não havia comunhão entre eles. Mesmo palácio, mesmo ali junto, eles não tinham comunhão entre si. Em Números 35:21, Deus vai estar falando sobre isso. Deus vai estar falando sobre a inimizade, né? E é algo que nós precisamos de vencer. Por isso que a pessoa, quando ela está com o espírito, com a mágoa, com a ferida na alma, ela precisa de jejuar e pedir ao Senhor e abrir seu coração para Deus trazer libertação. Porque ali dentro daquelas feridas existem muitos espíritos, operação de muitos demônios, e por isso que as pessoas ficam totalmente resistentes, totalmente duras, elas ficam
incapaz de ter, em relação àquele assunto, em relação àquela pessoa X, ela é irredutível. Ela não consegue voltar a ter comunhão, ter intimidade. Por quê? Porque o espírito da inimizade foi instalado ali. A vontade dela é que que aquela pessoa seja julgada assim, que haja vingança. Você está entendendo? O interesse, a intenção no coração daquela pessoa é que a pessoa seja totalmente destruída. Totalmente destruída. Então é preciso a gente rever algumas coisas, alguns conceitos, posicionar diante da ferida, porque eu já venho falando aqui há tempo que a ferida você levanta todos os dias de manhã e já tem um laço para te ferir, porque esse é o desejo do inimigo, manter a gente aprisionado, manter a gente preso na mágoa. Então, a inimizade é algo que faz parte da ferida. Então, se você perdoou a pessoa, você tem que procurar quebrar a inimizade, para que a amizade volta. Então, tanto é que a inimizade é falta de amizade. Tem gente que fala assim, eu não vou voltar, eu não vou, eu já perdoei, mas eu não quero comunhão, não quero viver na intimidade, não quero viver, eu não quero voltar ao que era. Por que você não quer? Porque o espírito de inimizade, um demônio, isso é um demônio, ainda está operando. Ainda está operando aí. E é preciso reconhecer, nós precisamos chegar no nível de maturidade, conhecimento sobre isso. É preciso se abrir para conhecer a situação, o assunto e aquela fase que você está passando de muita ferida, de muitas mágoas. Aqui em Números 35, 21, vai falar. Se também a empurrar com ódio ou com intenção lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é. O vingador do sangue, encontrado o homicida o matará. Então, imagine aí, você que está com sua alma muito ferida, muito machucada, pode saber que a pessoa que feriu você, ele é homicida. Ele é homicida, um derramador de sangue. E ele vai pagar por esse sangue, por essa dor que você está passando. Se você perdoar, se você deixar, a justiça de Deus vai vir. E o próprio Deus vai tornar seu vingador desse sangue. O próprio Deus vai vingar. Então é interessante a gente perdoar. É interessante, sim, quebrar a inimizade. Porque algo mais interessante do que isso, Jesus, ele veio, né? Vou fechar aqui essa mensagem, essa palavra, porque o Senhor me incomodou para trazer, já tem um bocado de dias. Em Efésios 2:14. Efésios capítulo 2, versículo 14. Eu estou trazendo alguns textos porque eu acho que isso é muito interessante da gente estar falando sobre isso. Em Romanos 8:7 vai estar falando também sobre a inimizade. Se você quiser dar uma pesquisada lá em Romanos 8:7, aí vai estar muito declarado, muito claro sobre esse assunto. Também dá um reforço. Eu vou até ler, eu acho que isso é muito importante aqui, deixa eu ver. Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Então, a obra carnal, como é a inimizade é um espírito, é uma ação carnal, e aí os demônios aproveitam em cima dessa ação da carne. E aqui em Gálatas 5:20 vai dizer o seguinte. Cadê a Gálatas 5? Idolatria. O 19 fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. E segue
com uma lista enorme. Então, a inimizade, ela está no meio de uma condenação, é uma obra extremamente carnal. E em cima dessa inimizade o demônio age, porque como que o demônio pode entrar na vida de uma pessoa? Através das obras carnais. Não tem outra porta aberta se não for uma obra da carne. Se você conseguir, se eu e você, se nós conseguirmos fechar todas as portas carnais, se a gente vigiar, nossa, a maravilha de Deus, né? Porque aí o inimigo não tem legalidade para agir na tua vida. Então, toda a obra carnal da legalidade para as forças das trevas agir em cima. Só que existe uma coisa, esses pecados que estão descritos, principalmente a inimizade que está nessa linha aí de prostituição, de idolatria, de feitiçaria, é um pecado gravíssimo. Esse sim tem condenação. Esse é para a morte. É um pecado que leva a pessoa para o inferno. Nossa, Regina, mas a pessoa aceitou Jesus, tem comunhão com Jesus, tem gente que é cheia dos dons espirituais, mas é completamente cheia de mágoas. Cheia de machucaduras, de feridas, elas estão cheias de traumas, né? E por isso vivem uma vida de desconfiança e infeliz. Existem algumas áreas da vida delas que são totalmente machucadas e feridas. E essas áreas são as áreas fracas, as áreas vulneráveis, onde a gente precisa de tratar, curar, fortalecer para que o inimigo não ache a oportunidade nessa parte. Sem contar que esse espírito de inimizade vai levar você ao inferno. Ao inferno. A Bíblia fala, esse texto aqui fala que no finalzinho, o 21, ele fala sobre a glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que elas têm inimizade, elas não herdarão o reino de Deus. Olha, você pode correr por tanta parte e perder sua salvação. Se você conseguir conservar dentro do seu espírito, dentro da sua alma, um espírito de inimizade com tal pessoa, tal fulano, a Bíblia diz o quê? Que se depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Devemos ter paz com todas as pessoas, né? Então é necessário que nós tiramos esse espírito de inimizade, tiramos esse espírito de distanciamento, de afastamento, onde Satanás coloca ali para justamente acabar com as pessoas, para justamente matar, né, a fé das pessoas. Então, eu vou ler aqui para você em Efésios 2,14, que é outro texto extraordinário, que nós precisamos de aprender a palavra de Deus, porque na palavra de Deus ela contém tudo que nós precisamos. Toda a direção que eu e você precisa está na palavra. Então, vou fechar aqui esse texto já, 2,14, que fala assim, ó. Porque ele é a nossa paz, está falando de Jesus, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De todos os povos, Deus fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo 2. Um homem fazendo a paz. Olha isso. Porque consistia em ordenanças para criar em si mesmo 2. Um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Imagine aí, pense aí nesse texto, porque é muito extraordinário. Você e eu, nós somos filhos de Deus. Se nós guardamos inimizade em nosso coração, nós estamos dizendo o quê? Eu não faço parte do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus pegou toda a obra carnal e cravou na cruz, trazendo para nós um novo homem, um novo ser. Por isso que Jesus precisa ser formado em nós. Por isso que nesse tempo que nós temos de vida, que nós precisamos curar, tratar essas partes para que
a gente não seja condenado. Para que a gente saia desse nível de carnalidade como Esaú e entre no nível de um ser humano brilhante e parecido com Cristo. A semelhança de Jesus em ação e em obra. Então o que Jesus traz aqui? Jesus, ele cravou na cruz. Nós temos o direito de quebrar a força desse espírito de inimizade e romper, porque Cristo fez isso. Então, tanto é que quando Cristo foi crucificado, houve um rompimento daquele véu que separava o santo das pessoas. E hoje nós podemos ter acesso ao Pai. Olha que coisa linda. Imagina que o Senhor nos perdoasse de todo pecado, mas falasse, eu não quero intimidade, eu não quero comunhão com vocês. Seria o quê? Continuaria na mesma inimizade. Então nós precisamos de remover da nossa carne a inimizade. Nós precisamos de arrancar da nossa vida a inimizade, o espírito de inimizade, o espírito de vingança, para que tenhamos o nosso coração puro, para que tenhamos os nossos sentimentos purificados pelo Senhor. A Bíblia diz, se você tem alguma coisa a guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então é muito importante que você esteja, eu e você, que nós estejamos com os nossos sentimentos purificados, restaurados, sem nenhuma parte da nossa vida contaminada por espírito de inimizade. Precisamos manter a paz. E quando eu estou falando de paz, eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de intimidade. Então esse perdão que você não tem comunhão é inválido para o Senhor. Esse perdão que você não volta a ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu marido, com a sua esposa. Tem gente que fala bem assim, eu perdoei, mas eu não quero convivência. Isso não é perdão. Existe uma inimizade infiltrada dentro. Existe um espírito de inimizade dentro do seu relacionamento. E isso é relacionamento. Jesus veio para curar os relacionamentos feridos. Jesus entrou na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para curar. Se você receber a Jesus, ele é poderoso para te curar, para curar essas feridas que estão na tua alma, julgar a tua causa, fazer juízo, fazer vingança aos teus inimigos, porque é ele que faz isso. Eu não posso vingar os meus inimigos, porque Deus, ele vinga os meus inimigos por mim. Ele faz justiça. Então é necessário que você, que eu, que nós tenhamos um entendimento. Que todas as vezes que somos feridas, nosso entendimento se fecha. É preciso abrir o entendimento. É preciso você voltar atrás. Rever, reanalisar, se estudar, ver as possibilidades de transformação. É muito importante. É muito importante. Então, Cristo, ele veio. Se você tem Cristo, se você de verdade tem Jesus, você vai romper com esse espírito de inimizade. Você vai quebrar a força desse demônio e você vai vencer, jorrando a luz de Cristo por onde você passar, por onde nós passarmos. E essa é a nossa responsabilidade de gerar nas pessoas luz, de andar pelos caminhos, trazendo um farol, uma luz que é Cristo. E se nós temos inimizade, se nós costumamos guardar o espírito de inimizade, camuflar o espírito de inimizade na nossa alma, isso não é agradável a Deus e leva à condenação. Então a inimizade é separação de Deus com as pessoas, separação do pai com o filho, separação da ovelha com o pastor, é separação das pessoas, da sociedade. Você se separa de grupos sociais. Então isso é inimizade e isso é um demônio que causa isso. É um espírito maligno que está inserido no seu ciclo de relacionamentos, no seu ciclo de amizades. É preciso manter a amizade com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. É preciso manter a amizade dentro do seu ciclo de trabalho, dentro da empresa onde você trabalha. É preciso manter o ciclo de amizade dentro do ministério onde você trabalha. Amizade de paz. Amizade de paz onde você tem a paz com essa pessoa. E não adianta a gente querer guardar os conflitos, a falta de entendimento e achar que está tudo resolvido. No mundo espiritual você não está resolvido. Todas as vezes que o inimigo achar oportunidade, ele vai bater em cima das suas feridas, ele vai gerar transtorno para você. Todas as vezes que tiver batalha espiritual, o inimigo vai bater em cima das suas feridas e vai te ferir mais profundamente, e vai te gerar mais inimizade, vai te gerar mais ódio, mais rancor, mais ferida, e você vai sair com a espada ferindo pessoas, com as palavras. Quando eu falo de espada, estou falando de palavras de ferida, palavras de morte.
né, que faz parte da inimizade. E na verdade, Senhor, quer que tenhamos paz. Como fazer para quebrar esse espírito de inimizade? Reconhecendo que você está contaminada por esse espírito, dominada por esse espírito no relacionamento X. No meu relacionamento com meu filho eu não dou bem, com minha filha, com meu esposo, com meu tio, com minha tia, com meu primo, com minha prima, com meu colega de trabalho, com meu vizinho, com pessoas que você não consegue ter amizade. Onde foi rompida a amizade por um trauma, por uma contenda, por uma discussão, por uma falta de entendimento, a nora com a sogra, a nora com o sogro, o filho com a mãe, a filha com o pai, e geralmente vai fazendo esse balar de gato, os demônios vão aninhando, e a gente vai perdendo e podemos ir andando para o caminho da condenação e do inferno. É necessário que a gente abra os nossos olhos. Então, para quebrar isso, é preciso, primeiramente, orar em relação a isso, muito tempo, um tempinho, né? Depois, jejuar, ou orar e jejuar ao mesmo tempo, por esse relacionamento ferido, por essa mágoa que você está guardando de alguém. Você precisa jejuar e orar por isso. Você precisa procurar a pessoa e romper com essa inimizade, romper com esse espírito de inimizade. Você precisa de consertar. Não é porque se você é um pai, você não pode reconhecer que você feriu seu filho, tá? Se você é um patrão, você não pode reconhecer. Se você é uma autoridade, você não pode reconhecer que você falhou e voltar atrás e consertar que você fez errado, porque você vai receber condenação lá na frente. Eu vou reconhecer, se eu não reconhecer o que eu causei, a ferida que eu gerei, eu vou ser condenada lá na frente. Então, nós precisamos de conscientizar disso. E não é porque a gente está num nível de autoridade que a gente não baixa lá e reconcilia. Até que a Bíblia diz que aquelas pessoas que são espirituais, elas devem conduzir essas pessoas com sabedoria, tendo maior cuidado para você não cair no mesmo laço. Então, existem muitos demônios que afloram ou que apoiam em cima dessa mágoa. E é preciso curar isso, é preciso tratar isso, é preciso romper com isso dessa maneira, com jejum, com oração e posicionamento, procurando as pessoas para consertar onde você machucou, onde você feriu, onde você matou. E se você tem mágoa, libere, ora liberando, declara liberando, procura a pessoa, fala, olha, eu guardei mágoa de você, eu quero te pedir perdão porque eu estava muito machucada, muito magoada com você. Eu já fui surpreendida por isso e eu achei muito interessante a pessoa me procurar e falar, eu estava extremamente machucada com você, porque no mesmo momento eu também pude resolver minha parte e pedir perdão por ter ferido a pessoa. E eu me arrependi e me arrependo. Quantas vezes for necessário, se eu ter consciência de que eu feri, literalmente, que eu machuquei a pessoa, eu procuro e peço perdão. Já procurei, por diversas vezes já fiz isso. E quantas vezes for necessário, vou fazer durante toda a minha vida. Quantas vezes for necessário, eu vou pedir perdão por machucar e ferir as pessoas. Então, nesse momento, eu quero orar por você. Você que se encontra assim, ferido, machucado, com seu coração amargurado, seu coração cheio de inimizade, cheio de ódio, porque a inimizade, esse espírito de inimizade opera junto com o espírito do ódio. E a primeira coisa que corta é a comunhão. É a comunicação. Às vezes chega de cortar até a comunicação. Tão grave. Geralmente é tão grave, tão grave, tão grave, tão grave que corta a comunicação. Então eu quero orar por você. Pai, eu oro por essa pessoa nessa hora que se encontra ferida, se encontra com a sua alma cheia de inimizade. Eu declaro a paz de Jesus. O Senhor disse que nós devemos ser pacificadores. Eu oro como pacificadora, declarando a paz, declarando a unidade, declarando a comunhão sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro agora, eu comando esse espírito de inimizade que seja repreendido. A esse espírito causador da inimizade, eu oro para que seja repreendido agora. Eu declaro em nome de Jesus, onde esse vídeo chegar, onde essa voz alcançar, meu Pai, que essa fortaleza da inimizade seja quebrada e que haja paz, que haja unidade, que haja comunhão, que haja quebrantamento nos corações.
Eu repreendo, Pai, todo espírito do ódio, todo espírito da vingança, todo espírito do rancor, da malquerência. Oh Deus, todo espírito, meu Pai, da falta de boa vontade, da indisposição, esse desânimo que foi tomado conta dessa alma. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo nessa hora e eu declaro cura. Eu declaro cura sobre as suas emoções, declaro inteligência, entendimento aberto, olhos abertos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que está aí assistindo esse vídeo, seja agora tocado pelo Espírito de Deus e deixe o Espírito de Deus revelar toda a verdade a respeito dessa situação que você está vivendo. Seja curado, seja curada, seja restaurado, seja restaurada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Eu proclamo uma unção de restauração sobre a sua vida, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te dê vitória. Em nome do Senhor Jesus. Então, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, pessoas que estão feridas, que estão machucadas, né? Compartilha esse vídeo, vai lá no YouTube, vai aí no canal, curte a mensagem e se inscreve no canal. Você que ainda não é membro do canal, vai se achegando, seja membro do canal, se inscreve e compartilha as mensagens. Já tem várias mensagens sobre sedição, sobre divisão, sobre feridas na alma, tá? E da agora em diante vai ter muitas mensagens. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Compartilha essa mensagem, seja uma bênção. Em nome de Jesus.